Após a perda de sua esposa, Roberto se dedica a cuidar de sua filha pequena Júlia. Mas, quando seus pais insistem que ele refaça sua vida amorosa, Roberto recorre a uma solução inusitada. Ele convence Lívia, uma enfermeira dedicada que cuidou de Júlia no hospital, a fingir ser sua noiva enquanto os pais estão na cidade. No entanto, o plano rapidamente se complica. À medida que os laços entre eles se estreitam, sentimentos inesperados e segredos do passado começam a emergir. Até onde essa farsa os levará? Lívia empurrou seu carrinho pelo corredor, as rodas rangendo a cada passo. O som começou a irritar seus nervos. Já havia sido um longo turno, e ela ainda tinha 6 horas restantes em um plantão de 12 horas. Esses turnos prolongados podiam ser os piores, mas Lívia se voluntariou para isso quando decidiu se tornar enfermeira. Ela entrou em uma profissão muito carente de pessoal, o que forçava as pessoas a trabalhar em longos turnos toda semana, mas ela não teria escolhido de outra forma. Lívia amava trabalhar como enfermeira, pois lhe dava a chance de ajudar as pessoas e fazer a diferença na vida de alguém. Contudo, naquela noite, tudo estava começando a se tornar difícil. Algumas das pessoas no seu andar estavam sendo um pouco problemáticas. Nenhuma delas estava lidando com doenças graves, mas não estavam felizes em estar no hospital. Quando Lívia virou a esquina, ela parou por um momento para descansar. Encostou-se na parede, passando a mão pelo cabelo loiro claro. Ele estava preso em um coque, mas algumas mechas haviam se soltado, obstruindo sua visão. Lívia fechou os olhos por um instante. Ao abrir, ouviu choro vindo de um quarto próximo. Era preocupante, pois era o choro de uma criança. Ela pegou seu carrinho e caminhou pelo corredor, tentando descobrir de onde vinha o som. O choro vinha do quarto 304. Lívia olhou para o prontuário e viu que uma menina de 6 anos chamada Júlia Silva estava no quarto. Dizia que ela estava ali se recuperando de uma pneumonia, e isso imediatamente tocou seu coração. Batendo na porta, Lívia entrou e sorriu para a jovem que estava deitada na cama, fungando. A menina tinha o mesmo cabelo loiro platinado e olhos azuis brilhantes. Se olhasse de perto, Lívia jurava que podia ver alguns traços faciais semelhantes, mas isso era impossível. Oi, cumprimentou Lívia em tom suave. Como você está? Júlia fungou. Eu quero o meu papai. Era tarde, então fazia sentido que os pais ou a família não estivessem ali, mas isso não ajudava Júlia a se sentir melhor. Bem, eu sou a Lívia, Júlia. Quer que eu sente com você enquanto tenta dormir? Os olhos de Júlia se arregalaram. De verdade? Claro, respondeu Lívia, rindo. Vejo que você tem alguns livros aí na mesa. Por que não leio um para você? Uma história sempre me ajuda a dormir. A esperança era que Júlia conseguisse dormir após a história, e ela conseguiu. Mas, antes de encerrar seu turno, Lívia foi verificar como a menina estava, para ter certeza de que tudo estava bem. Quando Lívia viu que Júlia ainda estava acordada, franziu o senho. Júlia parecia triste, os olhos cheios de lágrimas, mas seu rosto se iluminou no momento em que viu Lívia. Lívia! Ela sorriu e Lívia sentou-se na beira da cama. Bom dia, Júlia. Como está se sentindo? Júlia tossiu. É difícil dormir porque eu tusso muito. Eu sei, mas você precisa tentar dormir. Não, murmurou Júlia, cruzando os braços teimosamente sobre o peito. Eu não quero. Lívia sorriu, alcançando o bolso e tirando 2 lenços de pano. Ela preferia lenços de pano a Kleenex, mas ainda não os tinha usado naquele dia. Não faria mal perder alguns, já que era por uma boa causa. Com alguns elásticos de cabelo que tinha no bolso, ela fez pequenos bonecos de brinquedo com os lenços e os mostrou para Júlia. Lívia inventou uma pequena história, usando os bonecos, mesmo que isso ultrapassasse seu turno. Só quando Júlia finalmente adormeceu, Lívia se levantou e deixou o quarto. Não se importava de estar atrasada para encerrar o turno, pois valia a pena ajudar Júlia a dormir. No dia seguinte, ela viu Júlia novamente e conversou com ela por um tempo. Lívia descobriu que o pai de Júlia estava viajando a trabalho, então, enquanto ele estava fora, a tia de Júlia estava cuidando dela. A tia visitava durante o dia e depois saía, retornando apenas pela manhã. Lívia adorava passar o tempo com Júlia e não se importava de dar um pouco mais de atenção para a menina quando ela sentia falta do pai. A tia estava fazendo o que podia, mas ela era apenas uma pessoa.
Por um momento, Lívia se perguntou onde estava a mãe de Júlia. Não era uma pergunta que ela iria fazer à menina, pois poderia ser algo traumático. Havia o medo de estar ultrapassando os limites, mas Lívia não conseguia resistir a dar um pouco mais de atenção a Júlia. Ela não tinha filhos naquele momento de sua vida. Um dia, Lívia queria ter um filho, no entanto, por agora, ela se contentava em cuidar das crianças durante seus turnos no hospital. Mas havia algo em Júlia que atraía Lívia. Ela sentia uma conexão com a menina de uma forma inexplicável. De certa forma, Júlia lembrava Lívia de si mesma quando era jovem. Os poucos dias em que Lívia cuidou de Júlia enquanto ela estava no hospital passaram rapidamente. Naquela noite, Júlia disse empolgada que o pai dela voltaria logo. Mesmo? Você sabe quando ele vai chegar? Lívia sorriu. Júlia deu uma risadinha. Ele disse que vai estar aqui hoje à noite. Não sei quando, mas logo. Papai prometeu. Bem, estou feliz por você, Júlia. Sei que sentiu falta dele. Sim, eu senti. E você vai poder ir para casa com ele em 3 dias também, exclamou Lívia. Todos os seus exames voltaram normais, então você está forte o suficiente para sair. Júlia sorriu. É porque eu sou forte. A tia disse isso. Não sei o que significa, mas ela disse que é uma coisa boa. É sim, Lívia riu, bagunçando o cabelo de Júlia. Depois, levantou-se para sair do quarto. Quando ela deixou o quarto, acabou esbarrando em um homem muito alto e magro. Ah, desculpe, disse Lívia, dando alguns passos para trás. O homem era bonito, com olhos castanhos profundos e cabelos castanhos encaracolados, bagunçados de uma maneira que fazia Lívia querer passar os dedos por eles. Rapidamente, ela empurrou esses pensamentos para o fundo da mente. Não era apropriado. Não, tudo bem, ele disse, rindo. Como está Júlia, a propósito? Lívia piscou. Posso saber com quem estou falando? Sou o pai dela, ele disse, estendendo a mão. Roberto Silvia. Ela corou e apertou a mão dele lentamente. Meu nome é Lívia, e me desculpe. Espero que não tenha te ofendido. De forma alguma. Entendo que você não pode dar informações pessoais a qualquer um que pergunte. Bem, ela está ali dentro, animada para te ver. Preciso voltar ao trabalho, mas foi um prazer conhecê-lo. Ele sorriu. Prazer em conhecê-la, Lívia. Ela saiu apressada, tentando ignorar o aumento da batida de seu coração. O homem era muito atraente. Lívia sentiu que quase desmaiaria, mas não era apropriado, pois ele era o pai de uma paciente. Além disso, em 3 dias ele levaria Júlia para casa, e ela não veria a menina novamente, o que iria machucá-la um pouco. A criança era doce, e as duas formaram um laço. Isso era culpa de Lívia. Ela não deveria ter permitido que se aproximasse tanto de uma paciente, especialmente de uma criança. Mas em breve isso chegaria ao fim, então ela não estava preocupada. Lívia foi ver como Júlia estava mais tarde naquela noite e encontrou a menina dormindo profundamente pela primeira vez. A garota parecia estar muito tranquila, e ajudava o fato de seu pai estar ali, dormindo em uma cadeira. Lívia começou a fechar a porta devagar, mas, antes que pudesse terminar, os olhos dele se abriram e se encontraram com os dela. Em um momento de pânico, Lívia fechou a porta um pouco rápido demais e correu de volta para o seu carrinho. Ele não teve uma visão muito boa dela. Roberto odiava ter que ficar longe de sua filha, mas ser um pai solteiro significava ter que conciliar o trabalho e as responsabilidades paternas. Quando soube que precisaria viajar a trabalho, planejou para que sua irmã cuidasse de Júlia. Ela trabalhava de casa, então podia cuidar da menina depois que ela voltava da escola. Porém, Júlia ficou doente com um caso grave de pneumonia, no mesmo dia em que Roberto teve que partir. Ao receber a ligação, ele entrou em pânico, mas sua irmã o tranquilizou, dizendo que cuidaria de tudo. O trabalho de Roberto não ficaria feliz se ele desistisse da viagem, o que poderia colocar seu emprego em risco. Com a garantia de sua irmã, ele soube que sua filha estaria em segurança. Ele falava com Júlia sempre que podia, sentindo muita falta dela. No dia em que soube que poderia voltar para casa, foi direto para o hospital, mas encontrou algo surpreendente. Havia uma enfermeira no quarto, conversando com Júlia e a fazendo rir.
Júlia mencionara que fizera uma amiga enfermeira no hospital, e essa deveria ser ela. Sorrindo, ele observou e escutou. A mulher parecia envergonhada ao esbarrar nele, mas Roberto fez o melhor para deixá-la à vontade. Após ver sua filha, Roberto decidiu passar a noite no hospital. Na manhã seguinte, não se arrependia da decisão, apesar da dor no pescoço e nas costas. Ele bocejou, olhando para Júlia, que também estava começando a acordar. Bom dia, Júlia, ele sorriu. Ela bocejou. Bom dia, papai. De repente, alguém bateu na porta, e Júlia se endireitou animada. É a Lívia. Diz o oi, papai. Ele riu. Pode entrar, Lívia. Júlia está ansiosa para te ver. Lívia entrou, com uma adorável cor rosa em suas bochechas pálidas. Bom dia, Roberto. Bom dia, Júlia. Júlia riu. Bom dia, Lívia. Vai para casa dormir? Sim, vou, respondeu ela, com um sorriso cansado. Mas vou ver você amanhã. Cuide-se, tá bom. Nos 2 dias seguintes, Roberto tirou folga do trabalho para passar o máximo de tempo possível no hospital, o que significava também passar muito tempo com Lívia. Quando Júlia dormia ou havia um intervalo, os dois conversavam, compartilhando algumas coisas sobre si. Lívia estava no final dos seus 20 anos, trabalhando em tempo integral como enfermeira. Morava com uma colega de quarto e gostava de ficar em casa e relaxar no tempo livre. Ele estava na casa dos 30, em uma carreira de sucesso como empresário. Havia algumas diferenças claras, mas suas personalidades se combinavam bem. Ele gostava das conversas, e, sempre que Lívia interagia com Júlia, sua filha abria um sorriso. Júlia gostava muito de Lívia, e era bom ver que, quando ele ou sua irmã não podiam estar presentes, Júlia estava em boas mãos. Logo chegou o dia em que Júlia deveria receber alta. Ela estava empolgada para finalmente sair do hospital, cheia de energia, pulando na cama quando Lívia entrou. O sorriso da menina se alargou. Posso ir embora? Sim, você pode ir, respondeu Lívia, sorrindo. Você está oficialmente de alta e pronta para voltar para casa. Júlia correu até Lívia, envolvendo seus braços em volta da cintura dela. Eu vou sentir sua falta, Lívia. Você pode me visitar? Implorou Júlia. Lívia olhou para Roberto, com um olhar de pânico nos olhos. Eu não me importaria, mas entendo se você não puder, por causa das regras e regulamentos do seu trabalho. Bem, uma vez que Júlia tiver alta, ela não será mais uma paciente. Tecnicamente, isso não será um problema. Sorrindo, Roberto pegou uma caneta e um pedaço de papel do criado mudo, rabiscou seu endereço e entregou a Lívia. Sinta-se à vontade para nos visitar à tarde, quando Júlia estiver em casa depois da escola. Geralmente chego em casa 1 hora depois. Lívia aceitou o endereço, parecendo um pouco incerta, mas o guardou no bolso apesar da hesitação. Obrigada. Se eu tiver uma chance, irei visitá-los. Júlia ficou radiante com a resposta, enquanto Roberto se perguntava o que diabos estava fazendo. Não conseguia acreditar que havia dado o endereço a alguém que, tecnicamente, ainda era uma estranha, mas ela lhe parecia tão familiar. Essa era a parte mais surpreendente. Ele não tinha ideia se Lívia apareceria ou não. Uma parte dele estava convencida de que ela não veria. No entanto, quando ele chegou em casa após o trabalho, cerca de 1 semana depois que Júlia saiu do hospital, encontrou Lívia lá. Ao vê-lo, ela deixou cair o que estava segurando, ficando visivelmente corada. Boa tarde, Lívia, ele sorriu, um tanto nervoso. Boa tarde, Roberto. Espero não estar incomodando. Não, Júlia interrompeu, com os olhos arregalados. Diga a Lívia que ela não está incomodando, papai. Roberto sorriu. Claro, Júlia. Você não está incomodando, Lívia, insistiu ele. Júlia adora ter você por perto. Eu também. Por que você não fica para o jantar? Lívia mordeu o lábio inferior. Tudo bem, suponho que posso jantar com vocês. Alguns dias depois de jantar com eles, Lívia começou a vir mais vezes para as refeições. Eles trocaram números de telefone, dando a chance de conversarem fora do hospital e do ambiente familiar. Lívia trabalhava em tempo integral como enfermeira, então não podia visitar com frequência.
No entanto, o mesmo acontecia com Roberto, que também tinha um emprego em tempo integral. Para complicar ainda mais, os pais de Roberto estavam chegando na cidade em poucas semanas. Eles estavam o pressionando a se casar novamente ou, pelo menos, a entrar em um relacionamento significativo. Segundo eles, estar solteiro desde que sua esposa faleceu, 5 anos atrás, era muito tempo para que Júlia ficasse sem uma mãe. Ele precisava encontrar uma esposa, ou pelo menos dar um passo para encontrar uma. Roberto não estava ansioso para lidar com a pressão de seus pais. Quando desabafou sobre isso com sua irmã, Renata, ela sugeriu a ideia mais louca de todas: por que você não pede para alguém se passar pela sua noiva? Roberto riu. Isso é loucura, Renata. Mas vai tirar nossos pais das suas costas. Não vale a pena? Mesmo que eu seguisse sua ideia maluca, quem eu conseguiria para se passar por minha noiva? Renata sorriu. Aquela enfermeira Lívia, com quem você tem passado tempo nas últimas semanas. Não, eu não posso fazer isso, ele murmurou. Ela é só uma amiga, como você disse. E a ideia é insana. Sua irmã deu de ombros. Bem, depende de você. Se quiser que nossos pais fiquem te pressionando, ou pior, que comecem a te apresentar a todas as mulheres solteiras que encontrarem na cidade. Quando conversou novamente com seus pais, sua mãe sugeriu que conhecia algumas mulheres com quem poderia arranjá-lo. Isso fez pensar nas palavras de sua irmã. Em desespero, ele ligou para Lívia, sabendo que ela ainda não tinha saído para o turno da noite. Oi, Lívia. Espero não estar te atrapalhando. Lívia riu. Não, nada disso. O que está acontecendo? Tenho uma proposta estranha para te fazer. Por favor, não desligue até que eu termine de explicar. Ah, tudo bem. O que quer perguntar? Roberto pigarreou. Meus pais estão vindo para a cidade em breve e estão me pressionando para noivar e me casar. Minha irmã Renata sugeriu algo maluco, mas acho que pode funcionar. O que ela sugeriu? Que eu arranje alguém para se passar por minha noiva enquanto eles estiverem aqui. E eu estou me perguntando se você aceitaria se passar pela minha noiva. Lívia começou a tossir, claramente surpresa. Roberto, isso é muito inesperado. Eu sei, e você pode dizer não, está tudo bem. E sabe de uma coisa? Eu não devia nem ter perguntado. Não, Lívia disse rapidamente. Está tudo bem. Eu entendo porque você quer sugerir isso. E sabe de uma coisa? A resposta é sim. Quero ajudar. Espera, sim? Ele ouviu Lívia rir suavemente. Sim, quero ajudar. É só por alguns dias, certo? Sim, e eu cuidarei de tudo. Temos um grande quarto de hóspedes aqui, então você ficará muito confortável. Roberto mal podia acreditar que ela tinha aceitado, mas ele estava grato. Lívia estava disposta a ajudá-lo nesse momento difícil. Lívia devia estar um pouco maluca. Essa era a única explicação para o fato de ela estar empacotando uma pequena mala com roupas e outros itens pessoais. Enquanto arrumava suas coisas, sua melhor amiga e colega de quarto, Bruna, pigarreou para chamar sua atenção. Lívia, você precisa me contar por que está arrumando a mala? Bruna perguntou, curiosa. Eu vou passar algumas noites na casa de Roberto. O pai de Júlia? Sua ex-paciente? Bruna perguntou, levantando uma sobrancelha. Sim. Bruna piscou, incrédula. Mas por quê? Vou fingir ser a noiva dele enquanto os pais dele estiverem na cidade, para que parem de pressioná-lo, Lívia confessou. Lívia, você está maluca. Talvez um pouco, ela sussurrou, mas quero ajudá-lo. Ele se tornou um amigo nas últimas semanas, e eu adoro a Júlia. Bruna franziu o senho. E o que você ganha com isso? Quarto e comida de graça numa casa linda, que quase parece uma mansão, Lívia respondeu, tentando soar despreocupada. Isso ainda não vale a pena, murmurou Bruna, antes de arregalar os olhos. Você tem sentimentos por ele, não tem? Lívia desviou o olhar, encolhendo os ombros. Eu não quero falar sobre isso. Meu Deus, Lívia, isso é uma loucura. Ele sente alguma coisa por você, além de amizade? Bruna, eu vou fazer isso, e você não vai me convencer do contrário, tá?
Bruna balançou a cabeça, suspirando. Tudo bem, mas se algo der errado, não hesite em me procurar, certo? Eu sou sua melhor amiga e não quero que você se machuque. Eu prometo, Bruna. Vai ficar tudo bem. Apesar da promessa à amiga, Lívia não tinha tanta certeza, mas ela havia se comprometido com Roberto. Após terminar de arrumar a mala, Bruna abraçou e a enviou para o que ela chamou de a missão maluca. Lívia entrou no carro e dirigiu até a casa de Roberto, um caminho já familiar. Quando Roberto abriu a porta, Júlia correu para abraçá-la. Lívia, você veio? Vim sim, Júlia, respondeu Lívia, rindo. Ela não sabia o que Roberto havia contado a Júlia, então não queria dizer nada que pudesse causar problemas. Roberto provavelmente não contaria a verdade para a filha, mas qual mentira ele teria inventado para ela? Júlia, vou levar a Lívia para o quarto dela, e depois você pode mostrar a casa para ela, tá? Júlia fez uma carinha triste. Tá bom, papai. Mas vai rápido. Quero mostrar tudo. Rindo, Roberto fez sinal para que Lívia o seguisse. O quarto fica bem próximo ao de Júlia, então não se surpreenda se ela tentar entrar para te acordar. Vou conversar com ela sobre isso quando você estiver de plantão à noite. E, só por precaução, há uma tranca na porta. Lívia assentiu. Tudo bem, obrigada pelo aviso. E obrigada por me incluir nisso. Sei que foi um pedido meio maluco, mas eu entendo. Não se preocupe, disse Roberto, tentando tranquilizá-la. Eu sei que meus pais podem ser intensos. Obrigado por me ajudar. De nada, Lívia respondeu. Não posso dizer que entendo completamente como é ser pressionada assim, porque meus pais nunca fizeram isso, mas posso simpatizar. Roberto fez uma careta. Meus pais são bem envolvidos, provavelmente, até demais. Falando neles, precisamos criar uma história de como tudo aconteceu, sugeriu Lívia. Roberto sorriu. Eu estava pensando que poderíamos fazer isso esta noite, depois que a Júlia dormir. O que acha? Acho uma ótima ideia. Mais tarde, quando Júlia foi para a cama, eles se sentaram na cozinha, compartilhando uma taça de vinho enquanto tentavam criar uma história de fundo para o relacionamento falso. Lívia sugeriu que eles usassem uma versão da verdade, que se conheceram enquanto ela cuidava de Júlia no hospital. A partir daí, foi um romance avassalador, começaram a passar todo o tempo livre juntos até chegarem ao ponto em que confessaram seus sentimentos. Então, Roberto propôs, e Lívia aceitou. A diferença era que, em vez de serem apenas amigos, na história, eles se tornaram um casal. Lívia achou que era sempre melhor basear uma mentira em parte da verdade, para evitar deslizes ou contradições. Posso te perguntar uma coisa? Lívia perguntou, após terminarem de inventar a história. Roberto assentiu. Claro. O que você contou para Júlia? Eu disse que nós dois temos passado muito tempo juntos, e deixei por isso mesmo. Ela só tem 6 anos, então, se tiver mais perguntas, vou responder conforme precisar. Lívia sorriu. Justo. Embora eles tivessem criado um bom pano de fundo, ainda teriam que agir como um casal real na frente dos pais de Roberto. A ideia fazia Lívia corar, mas ela não estava totalmente contrária a isso. Bruna estava certa, Lívia estava começando a perceber que tinha sentimentos por Roberto, mas não ia deixar que uma simples atração a fizesse agir irracionalmente. Lívia sabia que estava fazendo isso para ajudar Roberto, porque ela realmente se importava com ele. Eles não se conheciam há muito tempo, mas ela sentia essa conexão inexplicável, especialmente com Júlia. Parecia uma coisa do destino, de certo modo. Até a chegada dos pais de Roberto, eles continuaram ensaiando a história de fundo. No dia em que os pais dele chegaram, Lívia estava nervosa enquanto descia para cumprimentá-los na porta. Ela continuava ajeitando a blusa rosa, tentando suavizar rugas inexistentes. Vai dar tudo certo. A vovó e o vovô vão te adorar, disse Júlia, rindo. Lívia sorriu, ainda um pouco nervosa. Espero que sim, pequena. Quando Roberto abriu a porta, Lívia ficou frente a frente com os pais dele, Alice e Joaquim. Júlia correu até os avós, puxando Lívia junto, já que segurava a mão dela. Essa é a Lívia, disse Júlia, orgulhosa. Lívia piscou, tentando não corar de embaraço. Olá, é um prazer conhecê-los.
Muito prazer, Lívia. Alicia cumprimentou, analisando-a de cima a baixo de forma bem evidente, o que fez Roberto abraçá-la. Esta é Lívia. Gosto muito dela, disse Roberto, e Lívia corou. Por que não vamos nos sentar à mesa? O jantar está quase pronto. O jantar começou um pouco desconfortável, mas, conforme a noite avançava, todos ficaram mais à vontade. Lívia fez o possível para ser calorosa e receptiva, o que não era fácil, pois ela podia ser uma pessoa tímida. No entanto, parecia que ela se dava bem com os pais de Roberto. Joaquim se mostrou mais amigável de imediato, enquanto Alicia levou um pouco mais de tempo para se aquecer, mas, ao final da noite, estava sorrindo e parecia satisfeita por Roberto ter encontrado alguém. Lívia precisava continuar se lembrando de que tudo aquilo era apenas um disfarce. Eles não estavam realmente em um relacionamento, e tudo era uma farsa. Quando os pais de Roberto foram embora e Júlia foi para a cama, Lívia e Roberto sentaram-se na sala de estar. Eles gostaram de você, sabe, disse Roberto com firmeza. Não sei se foi fácil perceber, mas sim, acho que se aqueceram a mim no final, respondeu Lívia, sorrindo. Sim, está funcionando. Isso vai me dar um tempo para respirar, sem eles me pressionando sobre me casar novamente. Ela não havia perguntado sobre a falecida esposa dele, mas Roberto tinha contado algumas coisas. Eles se casaram na casa dos 20, e, após alguns anos de dificuldades, conseguiram ter Júlia. Infelizmente, a esposa de Roberto faleceu cerca de um ano após o nascimento da menina, o que ainda o afetava profundamente. Lívia não queria tocar no assunto, mas era grata por ele ter confiado nela o suficiente para compartilhar isso. Com o tempo, Lívia percebeu que estava se apaixonando por Roberto, algo que a deixou perplexa. Ela já sabia que tinha um leve interesse por ele, mas agora parecia ser algo mais forte. Certa noite, enquanto encarava seu reflexo no espelho, ela se deu conta do quanto essa situação tinha se tornado complicada. Lívia se pegou imaginando como seria ser parte daquela família. Eles eram uma família incrível, e ela gostava de passar o tempo com todos, especialmente com Roberto. Estar ao lado dele fazia com que borboletas surgissem em seu estômago, algo que nunca tinha sentido antes. Às vezes, ela observava quando ele não percebia, imaginando como seria realmente estar com ele. Bruna tinha razão, aquilo era uma má ideia, mas ela já havia prometido a si mesma que levaria tudo até o fim, enquanto os pais dele ainda estivessem na cidade. Lívia não tinha muitos familiares próximos. Seus pais haviam falecido alguns anos antes, e ela não tinha irmãos. Sua família se resumia a Bruna e a alguns amigos. Então, sentir-se parte de uma família novamente trazia uma sensação boa e reconfortante. Ela sabia que, em poucos dias, voltaria à sua vida normal e talvez nunca mais visse Roberto e Júlia da mesma maneira. Por mais que quisesse continuar amiga deles, poderia ser doloroso demais estar perto sem poder ter um relacionamento real com Roberto. Outro membro da família com quem Lívia criou uma boa relação foi Renata, a irmã de Roberto. Renata era muito extrovertida e estava sempre sorrindo. Certo dia, enquanto Roberto colocava Júlia para dormir, Lívia e Renata conversavam na varanda. Sabe o que é engraçado? Disse Renata, mudando o rumo da conversa. O quê? Lívia perguntou, curiosa. Que você e a Júlia se parecem tanto, comentou Renata, sorrindo. Lívia piscou, surpresa. O quê? Você e Júlia parecem irmãs gêmeas. Sei que ela não se parece muito com Roberto, mas provavelmente se parece com a mãe, né? Renata balançou a cabeça. Não é bem assim. A esposa de Roberto, Natália, tinha problemas de fertilidade, então usaram uma doadora de óvulos. Natália carregou a gravidez, mas não era biologicamente ligada a Júlia. Espere, o quê? Lívia perguntou, incrédula. Sim, usaram uma doadora de óvulos. Sei que é meio incomum, mas Roberto e Natália só queriam ter um filho saudável. Lívia tentou manter a compostura, mas sua mente estava girando. Ela também já tinha sido doadora de óvulos alguns anos antes, quando precisava de dinheiro. Sabia que seus óvulos foram usados por um casal, mas, por ser doação anônima, nunca soube o destino. E, agora, Renata dizia que Júlia tinha sido concebida com um óvulo doado. Seria possível? Lívia empurrou esses pensamentos para o fundo da mente, recusando-se a pensar muito nisso.
No entanto, a possibilidade de Júlia ser biologicamente sua assombrou. Roberto voltou para a varanda e se juntou a elas, e Lívia sorriu, decidindo que era melhor ir para a cama e processar tudo mais tarde. Renata, Roberto, vou me deitar. Nos vemos amanhã de manhã. Ele assentiu. Tudo bem. Até amanhã, Lívia. Lívia subiu as escadas lentamente, tentando não parecer apressada, mas sentindo-se como se estivesse fugindo. Fugindo da ideia maluca que Renata colocará em sua mente, mais do que isso, fugindo dos sentimentos por Roberto. Na manhã seguinte, Lívia estava ainda mais dividida. Ela sabia que, em apenas 2 dias, ela e Roberto terminariam esse relacionamento de fachada e voltariam às suas vidas normais. Pensar em explicar isso para Júlia era difícil. A menina acreditava que eles estavam juntos, e eles contaram aos pais de Roberto que estavam noivos, mas evitaram contar isso a Júlia para não confundi-la. Afinal, contar a uma criança sobre um noivado precisava ser feito de forma cuidadosa, ainda mais considerando que ela havia perdido a mãe 5 anos antes. Roberto falava de Natália para manter a memória dela viva para Júlia, e seus pais, Alice e Joaquim, aceitaram essa explicação. Lívia tentava se convencer de que não estava apaixonada por Roberto, mas era difícil. Ele era naturalmente carismático, sempre sorrindo e demonstrando carinho com as pessoas próximas, fosse com amigos ou família. Às vezes, ela se pegava imaginando como seria estar em um relacionamento verdadeiro com ele, mas tinha medo de se machucar. Em uma noite, quase confessou seus sentimentos. Ela estava se preparando para dormir quando Roberto passou por ela, e as mãos de ambos se tocaram brevemente. Roberto, ela chamou impulsivamente. Ele parou. Sim? Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Ah, nada. Só queria dizer boa noite. Boa noite, ele respondeu, rindo. Era difícil vê-lo se afastar sem gritar que o amava, mas ela não conseguiu impedi-lo. Lívia entrou no quarto de hóspedes e jogou-se na cama, enterrando o rosto no travesseiro. Como ela podia se apaixonar tão rapidamente? Isso era um completo absurdo, mas já era tarde demais para voltar atrás. Roberto também estava apaixonado por Lívia, mas não sabia exatamente quando percebeu isso. Talvez tenha sido em um daqueles momentos em que ela sorria para Júlia ou o jeito como ela se preocupava com ele e sua filha. Desde que perdeu Natália, ele achava que nunca mais encontraria o amor novamente. Depois da perda, ele tinha aceitado que passaria os próximos anos sozinho, com Júlia como a pessoa mais importante em sua vida. Com o fim do relacionamento falso se aproximando, Roberto sabia que tinha que confessar seus sentimentos. Ele não sabia como Lívia se sentia, mas suspeitava que ela também pudesse gostar dele. Lívia era expressiva, o que o levava a pensar que havia algo mais ali, além de amizade. Na noite antes dos pais de Roberto deixarem a cidade, ele e Lívia estavam na sala de estar, apenas relaxando com uma taça de vinho. Júlia já estava dormindo, e os dois estavam aproveitando os últimos momentos como um casal de mentirinha. De repente, as coisas mudaram. Em um momento, eles estavam conversando, e, no seguinte, estavam se beijando. O beijo só terminou porque precisavam respirar. Roberto acariciou a bochecha dela com o polegar, sorrindo. Oi, disse Lívia, rindo levemente, um pouco tonta pelo vinho. Oi, respondeu ele. Quer saber de uma coisa louca? Perguntou ela, sorrindo. O quê? Ele perguntou, curioso. Eu acho que talvez eu seja a mãe biológica da Júlia, ela murmurou. Roberto congelou. O quê? Eu nunca contei, mas anos atrás, doei meus óvulos anonimamente para um casal. Quando Renata me disse que vocês usaram uma doadora e comentou como Júlia e eu nos parecemos, comecei a pensar. Mas seria loucura, né? Ele não teve tempo de responder, pois Lívia bocejou e acabou adormecendo no sofá. Roberto a cobriu com um cobertor e fechou a porta da sala antes de ir para o quarto. Aquilo não saía de sua mente. A possibilidade de Júlia ser filha biológica de Lívia era algo que ele jamais imaginara. Naquela noite, Roberto tomou uma decisão. No dia seguinte, ele coletou discretamente uma amostra do cabelo de Júlia e de Lívia, para realizar um teste de DNA. Embora se sentisse um pouco invasivo, achava que era a única forma de ter certeza. Lívia mal se lembrava do que havia dito a Roberto naquela noite. Quando acordou, sentiu-se confusa e perguntou se tinha dito algo estranho.
Ele a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, para que ela não ficasse constrangida ou preocupada. Os pais de Roberto acabaram estendendo a visita por mais alguns dias, o que deu tempo suficiente para que o teste de DNA ficasse pronto. No dia em que os pais dele finalmente partiram, Roberto recebeu o resultado. O teste confirmava que Lívia era, de fato, a mãe biológica de Júlia. Ele teve que se sentar, pois suas pernas começaram a tremer. A chance de algo assim acontecer era mínima, mas tinha acontecido. Roberto sabia que precisava contar a Lívia. Além disso, ele sentia que agora era o momento certo para revelar seus sentimentos. Lívia estava no quarto, arrumando suas coisas para voltar ao apartamento que dividia com Bruna. Júlia estava fora com Renata, então ela não veria Lívia partir. Lívia, podemos conversar? Ela olhou para ele. Claro, mas preciso arrumar tudo antes de Júlia voltar. Engolindo em seco, ele entregou a ela os resultados do teste de DNA. O que é isso? São os resultados de um teste de DNA que confirmam que você é a mãe biológica de Júlia, Roberto explicou. Naquela noite, você mencionou que achava que poderia ser a mãe biológica dela, e eu decidi fazer o teste para ter certeza. Lívia ficou pálida. Você usou o meu DNA, do meu pente? Sim, eu sei que foi um pouco invasivo, mas eu precisava saber. E o que isso importa agora? Ela perguntou, respirando fundo. Importa porque eu amo você, confessou Roberto. Mas, em vez de parecer feliz, Lívia parecia assustada. Não, você só está dizendo isso por causa da Júlia, ela protestou, tentando se afastar. Lívia, não é só por isso. Eu te amo, e é verdade há algum tempo, ele insistiu. Ela balançou a cabeça. Por favor, me deixe ir, Roberto. Vamos seguir com nossas vidas. Ela se afastou dele rapidamente, e, por mais que ele quisesse correr atrás dela, sabia que poderia assustá-la ainda mais. Ele apenas ficou parado, vendo a segunda pessoa que amava em sua vida sair pela porta, sentindo-se desolado. Roberto não estava bem nas semanas que se seguiram à partida de Lívia. Ele se sentia miserável, e Júlia, confusa, perguntava por que Lívia não aparecia mais. Lívia fazia algumas chamadas de vídeo para conversar com Júlia, mas evitava falar com ele. A situação estava afetando tanto Roberto que sua irmã, Renata, acabou o confrontando. Você precisa falar com Lívia e dizer a ela que a ama, insistiu Renata. Eu já disse isso. Mas acho que ela não sente o mesmo, Roberto respondeu, desanimado. Ah, não seja tolo. Qualquer um podia ver que ela te ama. Você precisa ir até ela e dizer que seus sentimentos não têm nada a ver com a Júlia. Você já amava antes de saber da conexão biológica. Ele balançou a cabeça, mas sabia que Renata estava certa. E se ela me rejeitar de novo? Então, pelo menos, você tentou. Mas, se você realmente se importa com ela, vai até lá e fala o que sente. Finalmente, ele criou coragem. Saiu do trabalho mais cedo, foi até o apartamento de Lívia e bateu na porta, esperando que ela o atendesse. Quando Lívia abriu a porta, parecia surpresa ao vê-lo. Roberto, o que você está fazendo aqui? Eu precisava te dizer uma coisa, e prefiro falar pessoalmente, disse ele, entrando enquanto ela fechava a porta. Eu amo você, Lívia. Isso não tem nada a ver com a Júlia. Eu queria te dizer isso há algum tempo, mas tudo ficou confuso depois da descoberta sobre a Júlia. Ela ficou em silêncio por um momento, parecendo vulnerável e emocionada. Eu estava com medo, Roberto. Não precisa estar. A única coisa que quero é estar com você, ele respondeu. Lentamente, ela se aproximou, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. Foi um beijo tímido no início, mas logo se tornou um abraço profundo e acolhedor. Eu também te amo, Roberto, sussurrou Lívia. Estava assustada, mas agora eu sei que quero isso. Eles ficaram ali, abraçados, finalmente prontos para seguir juntos. Ainda havia muitos detalhes para acertar, mas, naquele momento, sabiam que estavam dispostos a enfrentar tudo juntos. Depois daquela noite, Roberto e Lívia decidiram levar o relacionamento com calma. Eles queriam que aquilo durasse, então passaram os meses seguintes construindo a relação, saindo para encontros e desfrutando do tempo juntos. Às vezes, Júlia era convidada, mas em outras ocasiões, era apenas um momento entre Roberto e Lívia.
Após 6 meses vivendo juntos, Roberto perguntou a Lívia se ela consideraria mudar-se para a casa dele permanentemente. Ela aceitou o convite, dizendo que adoraria. Júlia ainda não sabia que ela e Lívia eram biologicamente ligadas, e Roberto e Lívia concordaram que, um dia, contariam a verdade, mas acharam que ainda não era o momento. Júlia era apenas uma criança, e o conceito poderia ser complicado para ela entender. Quando Lívia se mudou, foi fácil se ajustar à casa, pois já havia passado muito tempo ali. Desta vez, porém, não estavam vivendo sob uma fachada. Embora eles tivessem sido íntimos em alguns momentos, Lívia manteve um quarto separado para si. Roberto respeitou essa escolha, sabendo que o tempo dela era importante para processar tudo. 6 meses depois, Roberto propôs casamento a Lívia. Ela ficou surpresa, mas, sem hesitar, disse sim. Após o noivado, decidiram que era hora de dividir o mesmo quarto. Era um passo lógico e natural para ambos, que agora compartilhavam suas vidas de maneira completa. Os pais de Roberto nunca souberam que, inicialmente, o noivado era apenas um disfarce. Para eles, parecia que o casal havia levado tempo para se conhecer profundamente antes de se comprometerem. Lívia se pegava, às vezes, sem acreditar em como a vida dela havia mudado. Em um curto espaço de tempo, ela tinha ido de uma vida solitária para estar noiva de um homem incrível e prestes a se tornar mãe de uma menina maravilhosa. Lívia não queria substituir Natália, a mãe de Júlia, mas, ao mesmo tempo, queria ser a melhor madrasta possível. Ela sabia da importância de manter a memória de Natália viva para Júlia e, sempre que podia, lembrava a menina de momentos e histórias que Roberto compartilhava. Assim, Lívia encontrava um propósito e uma felicidade que antes nem sabia que precisava. A vida dela havia se transformado de uma maneira surpreendente. E, um dia, talvez, ela e Roberto decidissem expandir a família. Mas, por enquanto, estavam felizes e prontos para aproveitar cada momento juntos, vivendo o presente e construindo uma vida ao lado de Júlia, com todo o amor e cuidado que podiam oferecer. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.